Boa noite. Obrigado aí por terem ficado. Achei que ia ficar só meus funcionários aqui, mas ainda bem que estou vendo que tem bastante gente aqui para assistir a palestra. A gente vai apresentar um case de um cliente nosso. Eu estou vendo aqui que o pessoal da Cencosud está aí. Eles, por uma questão de regras internas, não puderam estar aqui apresentando conosco, mas eu fico tranquilo que todos os dados foram validados por eles. Então, o cliente estando aqui, vocês ficam tranquilos que tudo isso aqui está funcionando. A gente vai apresentar um case. Na verdade, a gente, claro, vai falar bastante de digital, mas é um case que passa por todos os desafios que a gente teve numa parceria de cobrança que já vai durar, que já deve ter aí mais ou menos 4 anos com esse cliente. Então a gente vai estar falando de um case do mercado de recuperação de crédito em private labels, né, em cartões de crédito, e a gente vai estar falando muito sobre personalização, quebra de paradigmas e eficiência. Bom, eu sou da Intervalor. Para quem não conhece, a Intervalor é uma empresa de recuperação de crédito. A gente está no mercado há mais ou menos 20 anos. Nós, antes até de começar a trabalhar com empresa de cobrança, a gente nasceu como uma empresa de tecnologia. Então a gente tem esse viés aí de inovação, tecnologia, enfim. E a gente faz parte hoje de um grupo, nós somos adquiridos em 2015 por um grupo alemão chamado Bertelsmann, e a gente está ligado à unidade de serviços da Bertelsmann, que é a Arvato, tá bom? Com isso, a gente hoje já está atuando em 40 países, atende mais de 30 idiomas, a gente tem mais de 3 bi de euros em dívidas processadas e mais de 70 milhões de análises de crédito ano são realizadas aí pelo grupo. E hoje a cobrança digital já faz parte, mais ou menos 17% das nossas recuperações já vem de meios digitais. A Cencosud, não sei se todos conhecem, a Cencosud é um dos principais varejistas latino-americanos. Aqui no Brasil eles compraram uma série de varejos, supermercados, esse é o negócio principal deles. Aonde a Cencosud atua, eles são líderes, então é muito interessante, eles obviamente não querem competir em escala no mercado todo nacional, mas aonde a Cencosud está, eles são líderes. Então eles têm algumas bandeiras, né? Eles são muito fortes no Nordeste com a bandeira G Barbosa, eles têm a bandeira Perini, Mercantil, Bretas e Presunic. Né? É um grupo 30 anos, 220 lojas em 8 estados brasileiros e 30 mil colaboradores. O nosso cliente não é o varejista, não é o supermercado. Nosso cliente, na verdade, a nossa relação é com o business financeiro da Cencosud. Aqui no Brasil eles têm uma parceria com um banco, onde eles fornecem o cartão private label para que os clientes usem no supermercado, e eles têm uma joint venture com um banco para operar esse business financeiro. Então, nosso cliente é a unidade financeira da Cencosud. Bom, a nossa parceria com a Cencosud começou em 2014, a gente participou de uma RFP para prestar o serviço. Inicialmente a gente começou na cobrança recente, a Intervalor é muito forte também em cobranças recentes, e tinha um grande desafio já logo de cara, depois que a gente ganhou a RFP, que era migrar essa operação durante a Copa do Mundo. Na verdade, exatamente durante a Copa do Mundo, a Cencosud precisava sair do parceiro anterior e migrar para a Intervalor. Então vocês imaginam você contratar operadores, negociadores durante a Copa do Mundo. E tinha um grande desafio também, que era a ausência de indicadores e números do parceiro anterior. E aí eu acho que assim, o que dá certo? 2 coisas. Parceria, então eu acho que o cliente tem que estar muito presente nesse processo de migração. E a gente lá na Intervalor aprendeu um negócio. Você tem que investir em área de PMO, planejamento, em projetos. Porque não tem uma coisa pior do que começar uma operação de cobrança com pendência. Com coisas não implantadas, com processos mal resolvidos. Você nunca... Eu tento dizer que, assim, quase certeza que você não vai recuperar essa operação. Então, assim, a gente hoje investe muito em processo de pré-venda e pós-venda, porque você tem que mapear todos os riscos, toda a operação de cobrança antes de fechar o negócio com o cliente, e depois precisa ter um time do nosso lado e do lado do cliente para implantar essa operação. Esse eu diria que, assim, você já está dando um grande passo para ter uma boa parceria. Em 2006, a gente, por conta dos bons resultados, cresceu, mas em 2017 a gente teve um grande desafio. Acho que grande parte de vocês também estão no mercado de cartões, enfim. Houve uma queda muito grande da receita do negócio financeiro de cartões por conta da redução
do rotativo. Isso afetou muito o mercado de cartões, né, as empresas de cartões. Vocês sabem que cartão é um negócio que ajuda a viabilizar o negócio de varejo, né, que tem margens muito apertadas, quando não margens negativas. E a gente tinha um grande desafio, que era, dado que a receita da Cencosud estava diminuindo por conta da redução dos juros do rotativo, a gente precisava aumentar a recuperação de crédito. Só que a Cencosud, obviamente, não tinha budget para aumentar a quantidade de PAs. Então, ela precisava recuperar mais, mas não necessariamente ela podia aumentar a quantidade de posições, enfim. E a gente, então, tinha um grande desafio pela frente, que era como que eu aumento a capacidade de recuperação com canais de uma certa forma mais barato. Aqui eu vou fazer um parênteses, que é assim, o mercado hoje está falando muito em cobrança digital. E se tem uma ideia, né, de que cobrança digital é mais barato. Não é isso. A cobrança digital, ela tem que ser utilizada em pedaços do seu portfólio que são aderentes à cobrança digital. E, obviamente, você não quer comparar um chatbot, que é um robô, o custo dele com um operador. É óbvio que o chatbot ele tem um custo menor do que um operador. Só que, assim, não é para isso que a gente faz cobrança digital. A gente faz cobrança digital, primeiro, para estar mais aderente à necessidade do cliente, né, ser mais conveniente, expandir canais e horários, e poder usar o digital naquela parte do portfólio que funciona bem com o digital e que te libera a gente, o fator humano, para você, de fato, focar. Então, eu acredito muito no digital. Primeiro, a gente não acredita em digital 100%. Não existe cobrança digital 100%. Existe a cobrança híbrida, quando você mescla os canais digitais com os canais tradicionais. E o que você faz, a nossa experiência é, você foca o digital em tickets menores ou tickets com maior probabilidade de recuperação. E isso te libera a capacidade humana para você colocar o ser humano aonde, de fato, você precisa de um bom negociador para negociar com o seu cliente. Mas a gente, por conta dessas mudanças abruptas no mercado, no business de cartão, a gente tinha mais ou menos 15 dias aí para começar essa mudança. E eu me lembro que o apoio da Cencosud foi muito importante nesse momento. E a gente basicamente teve 15 dias para migrar parte da operação, que era PAs tradicionais, para digitais. Então a gente teve basicamente 15 dias para testar. E como a Cencosud está em mercados muito específicos, né, Nordeste, principalmente Nordeste, a principal bandeira deles, existe uma dúvida. Esse público está disposto a conversar com o robô? Né? A gente não tinha testado antes. Esse público, ele utilizaria as mídias sociais, né, para negociar uma dívida? Porque uma coisa é você falar assim, o cara usa a internet, ele acessa Facebook, WhatsApp, mas será que ele está acostumado a usar esses canais para também pagar conta e pagar uma dívida? E, por final, tá bom, o cara pode conversar, pode falar com o chatbot, ou pode interagir nos canais digitais, mas será que isso vai resultar em conversão de pagamento e como que vai ter ou não queda da performance? Mas, assim, a gente não tinha muito como a gente tinha que pagar para ver. Claro, a gente sempre faz, a gente nunca faz uma migração para o digital sem ter um plano B. Então, a gente nunca migra a parte que é aderente ao digital, a gente nunca migra ela. Sempre tem um Champion Challenger, que a gente vai falar um pouquinho agora aqui. O que a gente implementou para a Cencosud? Foi só digital? Não. Foi o que a gente chama de ecossistema. O que é o ecossistema para o digital? Aqui eu vou fazer um outro parênteses também. O mercado de cobrança está falando cobrança digital, cobrança digital, cobrança digital. Para mim, digital, para nós, digital, é mais canal. Então, a gente, lá atrás, cobrava porta a porta, depois a gente colocou as cartas, depois a gente colocou o telefone, que veio com os discadores, e agora a gente está colocando mais canais digitais. Então, assim, não existe a cobrança digital, a gente está colocando mais canais para a conveniência do cliente. Só que o digital, ele tem um grande desafio. Primeiro, ele precisa estar integrado com os seus demais canais, ele não pode estar isolado. E a gente se acostumou em cobrança a cobrar por telefone. E cobrança por telefone, o que acontece? Boa parte da conversa que ocorre entre um operador e o atendente, existem tecnologias já para fazer o text-to-speech, né? o speech-to-text, né? Que é para capturar conversas e transformar em texto, e você trabalhar o analytics disso. Mas o fato é que a gente não usa isso no tradicional, né? A grande parte da assessoria. Então, a gente perde muitos dados, muitas informações importantes que são conversadas. E o mundo digital, se você não estiver preparado para trabalhar esses dados, você vai estar perdendo a grande oportunidade que é trabalhar com digital, que é o cliente deixa muita informação, você consegue capturar muita informação nessas interações com o devedor. Então,
Nosso ecossistema, quando a gente fala de digital, ele tem que obrigatoriamente, ele tem que ter uma capacidade analítica para você tratar esses dados, senão você vai ficar frustrado com o digital, vou falar um pouquinho mais para frente. Você tem que ter inteligência para ativar esse cliente, porque, de novo, o cliente se acostumou a atender o telefone, porque a gente liga 10 vezes por dia para o cara, chega uma hora que ele não aguenta mais aquele telefone tocando, e ele atende e pede um boleto para a semana que vem. Na ativação digital, você precisa ter uma inteligência que a gente não teve até hoje, que é como engajar esse cara nos canais digitais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Depois você tem que ter todas as suas plataformas integradas, então hoje a gente usa autoatendimento, né, que é uma plataforma nossa de negociação, que é o que está aqui. A gente usa agente virtual de voz, que ainda funciona muito, porque hoje ainda, quando você compara o nível de interação entre o texto e a voz, ainda a voz funciona muito mais, ou o cliente atende mais o telefone. O Omnichannel, que seria todos os canais integrados, inclusive o voz, dentro de uma plataforma, mas os canais de texto, né, e a coatuação. Então, a gente não acredita em cobrança digital 100% digital. A gente acredita que a cobrança digital ela fica melhor quanto mais a tua plataforma digital, o teu chatbot, ele aprende com o humano. Então, hoje, para nós, o que acontece? A gente está usando a inteligência artificial, cognição, não para ensinar o chatbot a negociar uma dívida de write-off com 720 dias de atraso e interpretar tudo que o cliente fala. Hoje, o que a gente já alcançou, claro, numa dívida recente, a gente já consegue ter, sei lá, até 30 dias, 60 dias de atraso, a gente já consegue ter 100% do diálogo interpretado e executado pelo chatbot. Mas numa dívida antiga, você precisa persuadir o cliente, você precisa convencer ele a pagar. E eu hoje não vejo ninguém colocando um chatbot hoje ainda, persuadindo o cliente a pagar. Então a gente tem um nível de interação automática em carteiras antigas de 30%, 40%. Tá bom demais. Quando você olha os resultados das suas plataformas digitais comparados com a voz, os resultados são muito bons. Só que o nível de interação ainda é baixo. Então a gente tem hoje campanhas onde eu mando 100 SMS ou 100 e-mails de estímulo, 15%, 10%, 15%, 10% interagem com a minha plataforma. É pouco, 85% estão ignorando. Por isso que a gente volta na questão de é mais importante você usar a cognição, a inteligência artificial, para testar qual a melhor mensagem, qual o melhor canal, o melhor horário. E essa informação não está no birô. Porque a gente se acostumou a fazer estratégia de cobrança comprando collection score, enriquecendo o telefone. Mas se eu, Felipe, eu sou mais aderente ao WhatsApp, se eu, Felipe, sou mais aderente a determinados tipos de texto, que texto que chama a minha atenção, isso a gente só vai aprender testando, fazendo. Só que numa base de milhões de CPFs, como é que você faz isso manualmente? Impossível. Isso é trabalho para robô. Então, para nós, cognição, inteligência artificial, ela é muito mais importante para aumentar aqueles 15%, né, de caras que interagem para 30%, 40%, 50%, sei lá quanto, a gente não sabe o limite, porque o resultado, quando o cara entra na plataforma digital, ele é muito melhor que o telefone. Né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente. E isso tudo, obviamente, tem que gerar insights, isso tem que gerar informação, não só para a gente, mas como para o cliente também. Quando a gente fala de Analytics, né, só voltando então, a primeira etapa é o Analytics, o que a gente tem feito lá e testado? A gente tem testado diversos scores, diversos parâmetros, né, que a gente chama, para determinar qual que é a melhor combinação de canais, quanto tempo eu deixo determinada parte do portfólio numa interação só digital, quando que é o momento certo para migrar para a voz. Mesmo quando migra para a voz, eu não necessariamente preciso migrar para um atendente, eu posso migrar para um agente virtual de voz. Então, o que a gente faz? A gente cruza clusters de valor, a gente cruza probabilidade de pagamento, habitualidade de pagamento, quer dizer, eu tenho aquele cara que paga sempre com 5 dias de atraso. Puta, para esse cara, não necessariamente eu preciso gastar um esforço de cobrança, ele só está desencaixado, esse cara só precisa de um lembrete, de um estímulo para pagar. E a importância de recebimento. A gente sabe que no mundo financeiro, e também não deixa de ser, muitas vezes um contrato de maior valor, ele não é tão importante quanto uma parcela de menor valor, porque aquela de menor valor está provocando um arrasto na PDD do cliente muito maior. Então, a importância do recebimento, é importante a gente saber qual daqueles contratos são mais importantes receber para o cliente e que impactam mais no resultado dele. Então, isso obviamente gera uma lista, né, o que a gente chama de perfil do mailing, de alto impacto a baixo impacto, e isso determina o quanto tempo, né,
dentro da probabilidade de pagamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo ali, ó, dentro de uma probabilidade de pagamento alta, a gente deixa um pouco mais de tempo nos canais 100% digitais, sendo que numa probabilidade de pagamento menor, né, a gente migra mais rápido para um canal de voz, por exemplo, para uma PA tradicional. Então, volta àquilo que eu falei. O digital, ele aumenta a sua capacidade de cobrar o portfólio, ele aumenta a probabilidade de você colocar operadores negociando em dívidas que, de fato, precisam de um negociador. Aqui é um exemplo, né, na verdade, voltando aos resultados do case, aqui é um exemplo onde a gente fez um grupo Champion Challenger, né, escorou com aquelas variáveis que a gente tinha, e aqui fica muito claro, né, quando a gente pega o grupo Challenger, que é o grupo onde eu estou desafiando com uma estratégia de analytics e escoragem, que ele responde muito mais rápido. Então, como ele responde muito mais rápido, eu tenho mais tempo para estressar aquele portfólio. Enquanto que o outro portfólio, que é o Champion, ele demora mais para esgotar a probabilidade de pagamento. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, que eu consegui, com 27,5% dos devedores, eu alcancei praticamente 70% do meu resultado. Ou seja, eu não gastei vela boa com defunto ruim. Então, a gente focou primeiro nos caras que teriam uma melhor aderência, né, na cobrança, e com isso eu consegui, para esses casos mais difíceis, eu consegui concentrar os nossos esforços, os custos maiores. Tá? E aqui, o quanto que a gente... Aí, ali em cima, você consegue ver qual que foi, o quanto o real recuperado por contrato. Então, na estratégia desafiadora, eu consegui recuperar 8,22 contra 6,93. Então, o resumo da história é aquilo que a gente falou. Se você juntar canais mais baratos ou mais eficientes com escoragem, com analytics, você consegue adequar a sua estratégia de cobrança, os seus canais, aos portfólios. Agora, uma outra parte importante é a ativação do devedor, né, ou a ativação do cliente. Eu sou responsável também pela área de marketing, parte das meninas da equipe está aqui, e hoje a parte da nossa equipe não trabalha no marketing institucional, trabalha no marketing da operação. Porque cada vez é mais importante você tratar o devedor como consumidor. Então, para que você manda uma carta preta, ameaçadora, mal escrita, enfim, ele não vai ler, ele vai se sentir desvalorizado. Então, é muito importante a gente desenvolver peças de marketing, peças publicitárias, ter nas nossas operações pessoas que pensam Customer Experience ou User Experience, porque isso, pelo menos, não vai fazer o cara ficar puto, enfim, tem uma chance maior dele abrir a sua carta, dele abrir o seu e-mail, dele interagir com a sua plataforma. Então, hoje, quando a gente quer que ele interaja numa plataforma multicanal de texto, a gente envia um link nesses e-mail marketing ou no SMS, e eu vou mostrar como que é a interação dele a hora que ele abre. Só que isso não é suficiente, porque uma vez que ele interagiu, principalmente no WhatsApp, existe um comportamento muito parecido com a gente no lado pessoal. Ele não quer pagar a dívida, ele não me ligou, ele não entrou em contato comigo, eu que estou estimulando ele a interagir comigo. Então, muitas vezes ele responde lá, tá bom, quanto que eu estou devendo? O senhor está devendo R$1.000. Ele para de interagir. Então, é muito importante que a tua plataforma de chatbot ou de omnichannel tenha uma régua automática que determinadas reações do cliente então ele tem uma regra de repescagem, de trazer o cliente de volta para a conversa, mudar o contexto da conversa, mudar a forma de conversar, conforme ele demonstra determinadas reações na sua interação. Então, você sempre tem uma régua padrão, e depois da régua padrão, você tem uma régua de acordo com as reações que o cliente está deixando ou está, enfim, demonstrando nas interações com ele. Ok? Aqui é um exemplo do que eu falei antes, quer dizer, a gente conseguiu reduzir em 42% os agentes humanos, o que fez com que a gente conseguisse focar esses agentes humanos na parte mais difícil do portfólio, na parte que de fato precisava, e a gente conseguiu aumentar em 45% o real recuperado sobre real investido. Então, a gente aumentou a capacidade da Cencosud de recuperar a dívida com o mesmo budget que eles tinham antes.
Aqui eu tenho um exemplo do... Vocês podem colocar esse áudio aqui? Olá, aqui é o Pedro da Cencosud. Eu falo com José. Se for você, diga sou eu. Sou eu. Estou ligando para falar sobre a sua fatura com vencimento no dia 25, no valor de R$ 342,16. Você já pagou essa fatura? Não. Para desbloquear o seu cartão e evitar a cobrança de mais juros, você consegue pagar o valor integral ou mínimo dessa fatura hoje ou amanhã? Amanhã. Pronto, vou anotar aqui no sistema. Lembrando que é muito importante fazer o pagamento na data agendada para não ter mais juros e multas ou seu nome negativado. A Cencosud agradece. Então vocês viram que o agente virtual fala pronto, ele fala massa também, a gente gravou com o sotaque nordestino. A gente não tem intenção de enganar o cliente, ele sabe que ele está falando com uma máquina. Só que se você cria uma proximidade, cria o sotaque, uma gíria, ele se sente mais confortável. A gente até fez algumas pesquisas com o devedor, porque a gente achava que o agente virtual de voz não era a melhor experiência para o cliente, porque a tendência do cliente era ter uma experiência melhor quando ele estava falando com o canal digital, enfim. Mas é interessante que muitos clientes falaram assim, olha, eu sei que eu estou falando com a máquina, se a máquina resolver, eu até prefiro, porque eu não estou falando com uma pessoa sobre uma situação difícil de dívida. Então, eu não estou falando que eu estou desempregado, que eu tenho um caso de doença na família e que eu não consigo pagar aquela dívida. Então, eu prefiro falar isso para uma máquina. Mas a máquina, obviamente, precisa resolver o meu caso, a tecnologia precisa funcionar. Voltando à parte da solução, a gente implementou uma outra solução da Intervalor, que é o Nokai. Nokai é uma plataforma nossa de Omnichannel. Só lembrando, o agente virtual é uma plataforma de voz e o Nokai é uma plataforma de Omnichannel de texto, né? Nokai significa Novigo, que é a nossa unidade de tecnologia, né? A Intervalor tem uma empresa de tecnologia que chama Novigo. OC seria Omnichannel e já com uso de inteligência artificial. É uma plataforma, ela tem essa carinha, ela não é um aplicativo, acho que ninguém ia baixar o aplicativo de empresa de cobrança para pagar uma dívida, mas ela é um hot app. Então, à medida que ele clica naquele link lá que eu mandei por SMS ou por e-mail, ele abre um hot app, eu já trago para ele negociações, ele já tem, se ele já fez um acordo comigo, eu já trago as próximas parcelas do acordo, ou eu posso também, nessa aba de negociações, fazer uma boletagem virtual, quer dizer, eu consigo já mandar uma oferta pronta para ele. Caso ele queira falar conosco, ele tem todos esses canais, hoje a gente tem 10, 12 canais, mas sendo muito sincero, o que eles mais usam é o SMS, o WhatsApp, Facebook e o e-mail, né? E são 4 grandes canais, né? A gente teve uma experiência interessante, que é o WhatsApp, né? Você fala, WhatsApp, tá legal. Só que se o cara não tiver dados no celular e não tiver com Wi-Fi, ele não usa o WhatsApp. Então, o que a gente fez? A gente manda um SMS para ele, a gente manda um SMS com um texto maior, a gente acaba gastando um pouco mais, mas escreve um texto bem chamativo, e aquele SMS, eu estou pagando a conta da resposta. Então, hoje o SMS é o nosso canal de maior resposta, porque muitos não precisam clicar no link para abrir esse hot app. O cara já, aquele próprio SMS de estímulo, ele já interage, já negocia com o bot por ali. Como eu falei, de novo, hoje a gente tem de 100 estímulos, eu tenho entre 10% a 15%, varia muito a campanha, o aging, o cadastro, enfim. Mas o fato é, o cara que entra, 30% fazem promessa, e esse número é real, tá? A cliente está aqui, não me deixa mentir. 90% de pagamento. Então, a quebra de acordo de 10%. Cara, a gente sabe que em campanhas de telecobrança recente, a gente liga, a gente enche tanto o saco do cara, disca tanto, que o cara atende o telefone e fala, me dá o boleto. Para quando? Para o mais longe que puder. Quer dizer, ele quer ter uma semana de paz do discador não ligar para ele. Então, eu acho que assim, a combinação de tudo isso, quer dizer, a gente usando outros canais, vai fazer a gente também ligar menos. A grande questão é a gente investir mais e entender mais a jornada do cliente e pensar nesse cliente não como um devedor, como um cliente. Então, pensar muito na experiência do usuário. Eu vou parar. Eu vou passar esse vídeo, que eu estou preocupado com o tempo. Mas, no final, o que a gente conseguiu? Né? A gente conseguiu aumentar a capacidade de negociação, né, e recuperação. A gente adequou o custo-benefício a cada cluster do portfólio. Então, a questão é, existem partes do seu portfólio que tem um ticket médio muito baixo, existem partes do seu portfólio que tem uma maior probabilidade de pagamento. Então, o que você faz com essa questão do digital é adequar. Não caiu o resultado, por isso que a nossa plataforma chama Nokai, porque não cai o resultado. Brincadeirinha.
Não, os resultados não caíram. A gente toma muito cuidado, claro, com essa questão da virada, mas os resultados não caíram, muito pelo contrário, acho que vocês viram ali que a gente até incrementou o resultado porque eu aumentei a capacidade minha de recuperar. E o benefício no relacionamento com o consumidor, quer dizer, a Cencosud se mostra preocupada com a evolução do consumidor, com esse cara já está na internet, ser mais conveniente, não ficar ligando tanto para eles. Agora, eu vou resumir isso tudo porque a gente é uma empresa de cobrança e a gente vive muito isso. Isso só é possível com parceria. Porque hoje, acho que uma coisa que precisa mudar na relação de empresa de cobrança com o credor é a faca no pescoço. Porque a gente não pode ter uma relação de longo prazo, onde a gente vai investir num projeto como esse, numa plataforma como essa, se a gente todo mês tem a faca no pescoço, que se você não performar bem, o mês que vem você perde a carteira. Isso não pode mais existir. Porque, no final, a empresa de cobrança fica insegura de investir, acaba não investindo, porque ela não tem um horizonte de longo prazo. Então, eu acho que é importante, e aí, obviamente, por outro lado, a empresa de cobrança também precisa mostrar um interesse, né, em investir, em aprender, enfim, investir no portfólio no longo prazo. Mas eu acho que cada vez mais a relação entre empresa de cobrança e credor tem que ser uma relação de longo prazo, para que a gente possa pensar estratégias de longo prazo e não pensar no agora, não pensar em ficar falando de contar PA, esse tipo de coisa. Então, acho que tem muita oportunidade no mercado de cobrança e eu agradeço o pessoal da Cencosud, que eu acho que assim, a gente não conseguiria ter feito isso, os desafios não foram pequenos, a gente teve desafios muito grandes, assim, o desafio deles era muito grande e eu acho que assim, a gente tem um parceiro, então a gente agradece muito, a gente gosta muito de trabalhar com eles porque a gente consegue ter uma relação muito saudável, não é sempre fácil, mas a gente consegue, quando tem as dificuldades, pensar numa solução de longo prazo que vai melhorar vai corrigir esse problema, vai ajudar nessa dificuldade. Só para terminar, acho que eu estou no último slide aqui, a gente está com um roadmap também na carteira da Cencosud, do Nokai Active, como eu falei antes para vocês, né? A gente está investindo agora na cognição, enfim, no machine learning, para entender como que eu aumento aqueles níveis de interação que ainda estão baixos e como que a gente está fazendo isso, basicamente, né? A gente tem as informações que a gente já são conhecidas, né? Então a gente vai escora, probabilidade de pagamento, ticket médio e tal. E a gente, quando você começa uma carteira, você tem que testar. Então você vai fazer a estratégia as is, né? Ou como você tem ela hoje, e você, com o uso da inteligência artificial, você consegue coletar essas reações do devedor. Então, deu certo? Legal. Como que o cara reagiu? Que canal que eu usei? Que mensagem que eu usei? Qual horário? Que oferta? Porque a gente fez uma brincadeira lá no stand, que é o seguinte, lá no passado, né, os comerciantes eles conheciam seu freguês na caderneta, né, eles sabiam que o cliente tal gostava de parcelar, outro cliente pagava no dia tal do mês e tal. Aí o que aconteceu? Os negócios, a evolução da economia, a evolução dos negócios fez com que a gente massificasse nossa relação com o consumidor. Não teria outra forma de fazer, não fosse essa. Eu acho que agora a tecnologia, casada com a Analytics, né, porque acho que a tecnologia sem o Analytics não funciona, não vai te trazer a lugar nenhum, mas acho que a tecnologia com o Analytics vai te ajudar a voltar lá para aquela era onde a gente conhecia o nosso cliente individualmente, só que massificada. A gente fala que a massificação personalizada, quer dizer, o cliente acha que é totalmente personalizado, mas é massificado, você não está tratando um a um. Então, o que a gente vai usar aí, a gente está em fase já de teste, de prova de conceito, já em alguns portfólios, que é usar o machine learning, a cognição, para aumentar o engajamento do cliente com a nossa plataforma, que é usar a mensagem certa, o desconto correto, o parcelamento mais adequado para ele, de forma com que ele interaja mais com a nossa plataforma. O último vídeo aqui, tem 2 minutinhos, ele fala um pouquinho melhor dessa questão do Nokai Active e como funciona a plataforma. E aí a gente acaba. Essas pessoas tomaram o mesmo tipo de crédito, mas respondem de forma totalmente diferente aos estímulos de cobrança. Não há informações individualizadas sobre cada uma delas para que suas preferências possam ser respeitadas. Com isso, a segmentação dos grupos acaba sendo realizada a partir de características semelhantes. Mas então, como obter informações de comportamento individual se elas não estão disponíveis no mercado? A resposta é interpretar as reações dos consumidores a cada estímulo, de forma automática,
em tempo real e para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Nokai Active é a evolução da plataforma Nokai, que agrega a conveniência do Omnichannel à inteligência artificial. Com recursos de Machine Learning e Analytics, a informação obtida de cada cliente é utilizada para identificar oportunidades de engajamento. Novas tendências e insights são rapidamente aprendidos e processados online. Nokai Active ajusta os seus parâmetros para que as próximas interações sejam personalizadas e, portanto, mais eficientes. Nokai Active. Bem-vindo à era da massificação personalizada. Mais uma vez agradecer ao pessoal da Cencosud aí pela oportunidade. Queria agradecer ao pessoal da... Alô, queria agradecer ao pessoal da Go-On pela oportunidade de apresentar e agradecer ao pessoal da Cencosud mais uma vez aí pela parceria. Obrigado.